jeito que quiser falar. Alô? Alô, alô, alô. Eu posso já fazer a abertura para. Eu já posso fazer a abertura que Deus coloca a assistência social do município primeiro. Só tem essa abertura. Deixa ligado e já fica conectado. É melhor. Tá ligado. Já tá certo. Lá tá ok? Lá tá ok? Tá, podemos iniciar. Podemos? Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela presença, né, prefeito? É a 6ª vez que nós estamos aqui nesse mesmo local, falando com a população esse ano. As audiências do município, assistência social e da saúde, pela 2ª vez. Também já estivemos aqui quando nós definimos as emendas impositivas, né, senhores vereadores estavam na sessão. Estivemos aqui quando foi definido sobre a REURB e também sobre transformar a Vila Rural em área de expansão urbana e para aquisição do nosso parque aí. Então, a população cada vez mais, ela vindo participar. Hoje, nessa audiência pública, que é a 2ª audiência do orçamento do ano, mas é a primeira do quadrimestre. Por quê? Porque a primeira audiência que foi feita do ano se referia ao último quadrimestre do ano passado. O município, através da iniciativa do prefeito, ele implantou o governo digital, ou seja, a contabilidade sem papel, e nós estamos trabalhando. Pessoal, isso nos causou bastante dificuldade, porque tivemos que aprender. Nós tivemos que pegar certidão negativa, né, prefeito? Por especial, porque nós acabamos atrasando o nosso serviço. Tanto é que nessa audiência, os números são do mês de janeiro, fevereiro e março. Abril ainda nós não conseguimos fechar, estamos um pouquinho atrasados. No próximo quadrimestre, que vai ser até agosto, vai ser realizado em setembro, a audiência, nós já pretendemos ter tudo em dia. Mas os números são dos 3 meses, mas a parte operacional da saúde e da assistência social são dos 4 meses. Então, aí vai dar uma desproporcionalidade, talvez entre os números apresentados, que serão maior do que os valores gastos, porque tem um mês fora dessa situação ali. Então, o prefeito e a sua equipe vai ter que receber o governador hoje à tarde, né, prefeito? E o prefeito pediu para que nós fizéssemos uma audiência mais ou menos curta. Então, eu peço para minhas colegas que também, quando for usar a palavra, coloque o que tem que colocar, não vamos pular, mas também vamos tentar fazer uma audiência num espaço menor. E para fazer a abertura, já que a nossa audiência pública é oficial, eu convido, então, o nosso presidente, o Nego Mota, para ele fazer essa abertura, que é a 2ª audiência do primeiro quadrimestre de 2026, seja da saúde, assistência social e do município. Nego, com a palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os colegas de trabalho, né? Secretários, nosso prefeito, primeira-dama que eu vi ali, avistei, senhores vereadores e vereadoras. Sabe, senhor Dalvo, às vezes você acaba me ofendendo. Você acaba me ofendendo. Quando eu vejo você falar assim, quando terminar o mandato do Gerson, eu me aposento. Eu me sinto mal com isso. Porque é assim, eu acho que nós, ser humano, tanto o homem quanto a mulher, nem todo mundo é igual a todo mundo. E a pessoa, quando tem serventia, quando tem prestígio, quando tem capacidade profissional naquilo que faz, não deve parar nunca. Acho que parar
Não deve. Então, eu fico, às vezes, acompanhando o teu trabalho e digo que o senhor não tem que parar. Entendeu? Dizer a todos, mais uma vez, da importância de cada um de vocês aqui. Esse é um ano atípico. Nós temos eleição esse ano. E que bom que durante esse período de todas as audiências públicas, seu Dalvo, que tivemos, os secretários, e cada um de vocês sabe o quanto de trabalho, o quanto de serviço vocês tiveram, cada um no ambiente de vocês, na responsabilidade de cada um. Isso porque teve um prefeito, porque teve um governador, porque teve um deputado estadual, porque teve um deputado federal. Nessa última sessão, nós votamos um projeto de suplementação de 2 milhões de alguns, ou diversos deputados que nos ajudam, 3 barras. Então, nós estamos vivendo um momento em que hoje à tarde nós vamos estar com o governador em Cascavel. Isso é muito importante e é um momento de reflexão do nosso trabalho, porque se não tem orçamento, se não tem recurso, diminui a quantidade de trabalho. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de graça, um momento, às vezes, um pouco turbulento, porque algumas ações confiscam a nossa capacidade de investimento própria do município, que é o caso da retenção do ICMS da barragem, como é essa situação que o prefeito está tendo que pagar, o município está tendo que pagar essa questão do laguinho, né? Então isso impacta no nosso passo de trabalho, impacta no passo de trabalho de cada um de vocês no seu ambiente de trabalho. Isso é indiscutível e a gente tem que debater isso cada momento em que a gente tem. Mas, enfim, vamos ao nosso trabalho, nosso tempo é curto, né? Declaro aberto, então, mais essa audiência pública na sua diversificação dos setores e tenham um bom proveito e a gente vai estar com vocês debatendo os assuntos. Obrigado, seu Dalvo. Obrigado, Nego. A gente nunca pode dizer que dessa água não bebe, né? Mas todo mundo tem uma programação de vida, né? E a programação é essa, mas eu também já mudei a minha programação várias vezes. Só completando o que o Nego falou, além desse 1,8 milhão que foi retido semana passada, ontem ele teve mais 157 mil do ICM da barragem. Esse recurso não foi para capitão, está no Tribunal de Justiça numa conta vinculada, dependendo do julgamento final do processo. O município, esse ano, teve uma queda no IPVA, que para nós foi bom, mas para a prefeitura não, de 3,5 para 1,45 no IPVA. O que nós deveríamos ter, o valor já depositado para o 13º, ao exemplo dos outros anos, esse ano nós tivemos a metade do IPVA. Isso foi 1,5 milhão. Com mais 1,2 milhão, que nós já temos retido, e com a tendência de reter 250 a 300 mil todo mês, isso já vai para 6,5 milhões. Sem considerar que nós já abrimos nessa casa aqui um projeto de lei para pagar os lotes do lago, 518 mil. Então, quando ano passado nós levamos para o prefeito, que ele tinha que economizar 5 milhões, esse valor já passou para 6,5 milhões. Com isso, vocês vão ver que alguns números nos preocupam nesse momento, que nós vamos mostrar. Mas é nos momentos mais difíceis que se dá um jeito. São nos momentos em que tem que fazer acontecer que as coisas acontecem no mundo. Então, nós vamos fazer agora audiência pública, são 3. A primeira eu e a Suzana, né, Suzana? Vamos fazer sobre assistência social. Eu faço, então, a parte financeira e ela faz a parte operacional. Então, vamos lá. Essa audiência foi convocada pelo edital número 202, exatamente para o dia de hoje, dia 27 de maio de 26. Pode ir em frente? Já foi devidamente encaminhado pelo ofício 260 o relatório ao Poder Legislativo. Silvanês protocolou, hoje de manhã já está cumprindo mais uma obrigação constitucional. Antes, queria agradecer a presença de mais 3 vereadores aqui presentes. Obrigado por vocês terem vindo. Importante vocês terem dados dessa audiência, já tiveram nas outras também presentes. Isso demonstra o interesse que vocês têm pela população. Muito obrigado para vocês, senhores vereadores. Pode ir em frente. Então, como é que foi a nossa assistência social? Quando eu falo desse valor do primeiro, aqui qual que é o primeiro trimestre. Por quê? Porque o primeiro trimestre, só temos número de 3 meses. Então, nós temos, na assistência social,
uma arrecadação de R$ 702 mil. Não deu, não está. Esse? Está R$ 702 mil. Pode descer? Nós gastamos 849 mil. Então, 850 que temos sempre que dividir por 3 e colocar uma a mais. Então, 800 e pouco, dividido por 3, dá 9, quase 300 mil. Então, ficaria com 1 milhão e pouco, porque esses recursos são de 3 meses. Vamos em frente? Lá, no dia 31/12/25, o município tinha 479 mil de recurso em caixa para assistência social. Arrecadou 702, ficou devendo 43, gastou 849 e tem R$ 376.576 em depositado no banco para ser gasto ainda para assistência social. Desses recursos, 399 mil, 47,05% foi para pessoal. Para outras despesas correntes, 433,5101, e para investimento, 16.001,94. Aqui a gente vai fazendo cada quadrimestre, no próximo nós puxamos o outro quadrimestre, no outro, mais o outro, finalizando o ano. Como foi gastado? O Conselho Tutelar gastou 84 mil. Programa de benefícios eventuais, 240 mil. Centro de Referência da Assistência Social, 213 mil. O CRES gastou 109 mil. Centro de Apoio e Assistência à Criança e Adolescente, 53 mil. Fundo Municipal da Criança e Adolescente, 17 mil. Fundo Municipal da Assistência Social, 42 mil. Ao lado, o percentual que cada uma gastou. Pode ser mais? Nós ainda tivemos o bloco de investimento de gestão do programa de Bolsa Família e Cadastro Único, 6.252. A manutenção do bloco financeiro de proteção social, o SUAS, 39 mil. Fundo Municipal do Idoso, 22 mil. A manutenção do fortalecimento da rede de proteção e enfrentamento às violências contra a mulher, 17 mil, totalizando os 849 mil, que, na verdade, é 1.100.000, mais ou menos, porque nós não temos os dados de abril. Suzane, o que você fez com esse dinheiro? Vamos lá. Boa tarde a todos. O meu nome é Suzane, eu sou psicóloga, atuo no CRAS desde 2011, e eu vou estar falando um pouquinho sobre os serviços que o CRAS oferece, alguns programas e alguns projetos sociais, para mostrar onde a gente gasta esse dinheiro e também de onde recebe recursos. Pode passar. Nós temos o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o PAIF, que é um dos mais importantes do CRAS para nós, e é o que mais vem em recurso também, e é o que mais a gente precisa trabalhar com ele. É aquele serviço que a gente trabalha com a família, para prevenir ruptura de vínculos e também tirar daquela situação vulnerável que ela se encontra. Então, esse é um dos mais importantes que nós temos. Atendemos, em média, de 50 a 60 famílias. Esse atendimento ele é mais integral mesmo. Se a família estiver precisando de cesta básica, que é um benefício eventual, nesse caso, a equipe técnica vai estudar e fazer mensal. Precisa de um benefício para melhoria de moradia, também vai atrás e vai conseguir. Então, através da escuta, da visita domiciliar, do estudo psicossocial e da equipe técnica criar um plano de atendimento familiar para essa família, a gente consegue melhorar e muito a qualidade de vida delas. Pode passar também. Aí a gente acaba fazendo algumas oficinas, né? Dentro do PAIF também a gente une com o outro serviço, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Se precisar de algum encaminhamento para essa família, chegou até no CRAS e precisa de um atendimento para o CREAS ou para a saúde, a gente vai estar encaminhando também e vai estar trabalhando em rede para estar fazendo esse atendimento com a família. O serviço de convivência ele é um complemento do PAIF. Por quê? Porque todas as famílias que eu tenho lá no PAIF, que é entre 50 e 60, parece um número pequeno para o nosso município. Mas para a nossa equipe técnica dar conta de trabalhar com elas e fazer as visitas cada 15 dias, às vezes semanal, dependendo da família, a gente não consegue, é bem apertado.
Então, a gente só consegue trabalhar com aquele número lá. No fortalecimento de vínculos, a gente consegue incluir os membros da família para estar participando dos grupos que a gente tem lá no CRAS, lá no SEACA, que a gente faz as oficinas. Então, a gente trabalha com a família e com os membros da família, para estar prevenindo e fazendo eles se sentirem membros da nossa sociedade, da nossa comunidade. Eles fazem uma troca de experiência e, com isso, eles vão vivenciando e elaborando melhor as situações que eles estão passando. E a gente também fica mais próximo deles. Pode passar. Os nossos grupos lá do CRAS, a gente divide, né, de acordo com a tipificação do NOB-SUAS, que vem lá, que é dos serviços socioassistenciais. Então, a gente tem todo um modelo para estar seguindo. Então, crianças de 0 a 6 anos, a gente faz com as famílias, né? Fizemos esse grupo. Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, a gente trabalha numa extensão lá no SEACA com eles. Então, o serviço de convivência acontece lá com eles. Adolescentes de 15 a 17 anos, a gente também trabalha. Conforme a demanda, a gente tem os grupos. Jovens de 18 a 29 anos, adultos de 30 e 59 anos, idosos a partir de 60 anos, que também a gente tem lá no CRAS, né? Que são os grupos do... crianças de 0 a 6 anos, gestantes também a gente faz, grupo de idosos, do BPC, e a gingaterapia, que está um grupo bem grande também. O total de pessoas que a gente atendeu de janeiro a abril foi em torno de 2.617. Aí temos também o programa Nossa Gente Paraná. Esse programa ele iniciou lá em 2012. Logo que o CRAS tinha começado a fazer, implantar lá as ações e ir aprendendo a se virar, ele já veio para nós também. Era um programa novo, o prefeito aderiu ao programa e estamos até hoje com ele. Está dando muito certo. Tem uma metodologia muito boa, trabalha em rede também, precisa da saúde, educação, cultura também precisa, trabalho. Então, ele pega todas as nossas secretarias para estar utilizando esse programa. E tudo para promover a qualidade de vida. Esse daqui é o portalzinho do nosso sistema, que na saúde e educação todos eles têm, os membros do comitê. Eu tirei esse daqui, acho que essa semana, então o nosso índice está muito bom, está em 100%, que é bom. Temos 39 famílias incluídas nele, com diagnóstico, plano, tudo certinho lá, tudo completinho no sistema, como ele pede. E temos 32 famílias na primeira infância, que é aquelas famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e que participam dos nossos grupos também. Pode passar. Dentro do programa Nossa Gente Paraná, a gente tem outros projetos e programas vinculados nele também. Como ele é um programa do governo do Estado, às vezes vem do governo federal juntamente com o governo do Estado. É o cartão Comida Boa, a gente tem ativo hoje no município 112 famílias recebendo, em torno de R$ 80,00, podendo ser de 3 meses, 6 meses ou 9 meses, depende da análise que eles fazem das famílias, né? Da necessidade de cada um. O Renda Agricultor Familiar. Até esse ano, a gente executou 103 projetos desse programa. Estamos executando 10 no início desse ano, até agora, e o valor atual que cada família recebe para estar desenvolvendo esse projeto é em torno de R$ 6.212, para estar executando esse projeto lá no sítiozinho que mora, né? O fomento rural também é parecido, só que é um valorzinho um pouquinho menor. E o projeto Caixa de Água Boa. Nós estamos na 3ª etapa esse ano e conseguimos entregar 73 kits de caixa d'água. Esses kits contêm a caixa d'água, os canos, tudo completo. E também mais R$ 1.000 na conta de cada família para estar usando para pagar, né, fazer o pagamento para a instalação da caixa. Se eles mesmos conseguirem instalar, esse dinheiro eles podem estar usando para fazer alguma melhoria na casa, na moradia deles. Aqui tem algumas fotinhos dos nossos grupos de gestante, fortalecimento de vínculo, uma oficina que nós tivemos. Mais grupos. Aqui é a reunião da caixa d'água. Aqui são os kits das caixas d'água, que a gente acabou entregando semana passada. E assim, há algumas já montadinhas. Então, o nosso município é um dos que está na 3ª etapa. Tem municípios que nem conseguiu ainda passar da primeira, a gente já está na 3ª. Então, isso é muito bom. Seria isso. Muito obrigado, estreando bem.
Seja bem-vindo e mais vezes aqui, né? O importante é diversificar, né? O grande problema é quando só um faz, o dia que aquele sair, o que acontece, né? Por isso que eu gosto de trabalhar sempre em equipe, minha equipe está aqui, sabe como é que é, porque o dia que eu não estou ali, outro tem que fazer aquele serviço. E se tu somar tudo para ti, a hora que você saiu, você acaba daí não conseguindo fazer as coisas. Em ato contínuo, então nós vamos fazer agora a audiência da Secretaria da Saúde. Aqui os números mudam um pouquinho, vamos lá? Da Secretaria de Saúde, como da assistência social do município, ela foi convocada pelo edital número 201. Importante colocar também que nós tínhamos convocado a audiência hoje para a nossa LDO. Mas em virtude de manutenção que nós estamos fazendo, por exigência do Tribunal de Contas, em especial, senhores secretários, aos indicadores, uma vez, né, Elisa, a gente só pensava nos números, né? Hoje o tribunal analisa o resultado do número. Não adianta eu ter números bons e a população mal atendida. Então, prefere números talvez um pouco mais equilibrados, mas o resultado tem que ser avaliação. Então, nós tínhamos indicador como global, não dizia nada. Quando foi fazer a análise do nosso PPA, nosso LDO, a nossa nota não foi tão boa. Por isso, resolvemos, a Karine está chamando o secretário, para dizer assim, eu vou avaliar o quê? Aluno. Vou avaliar a alfabetização. Na saúde, vou avaliar quem? Pessoas atendidas, tipo de atendimento. Setor rodoviário, vou avaliar o quê? Quantos quilômetros de estrada eu fiz, quantos bueiros, quantas pontes, na agricultura, quantos serviços prestados. Então, essa avaliação faz parte do balanço do município quando vem para a Câmara votar. Eu agradecer a Ivone, nossa ex-vereadora que está bem presente, o assíduo, né? A Andréia também, vereadora que está aqui presente, obrigado pela presença, mas vamos lá. Feita a convocação, pode descer também para o mesmo dia de hoje, também já encaminhado o quadrimestre ao Legislativo e vão ver os números. Então, quando lá se gastou 800 mil, se arrecadou 700 mil, para a saúde isso aqui também é 3 meses, não é 4. Então, se nós temos que pegar os 4 milhões, dá mais ou menos 1,5 milhão, 1,6 milhão por mês, então colocar mais 1,6 milhão para o mês de abril, para os números que estão ali. Então, a arrecadação foi 4.875 da saúde no período janeiro-abril. Vamos em frente? E a despesa da saúde deu 5.872.488,22. Nós tínhamos na saúde, principalmente em virtude de emendas PAB, né, Débora, do ano passado, que nós recebemos no final do ano, e essa emenda PAB ficou para nós executar esse ano, e foi o que nos salvou até nesse momento as despesas, principalmente da saúde. Nós tínhamos 2.269. Tínhamos a receita de 4.875 e ficamos devendo 471 mil, e hoje temos 1.822. Desse valor, 60,28% nós gastamos em pessoal e em cargos. Pouquinho bem diferente da assistência social, que na assistência social nós gastamos 40 e pouco e gastamos mais na manutenção. E na manutenção também o número não é ruim, gastamos 2.302,39%. Aqui, a mesma forma, próximo quadrimestre vem para cá e finalizamos o ano. Vamos em frente? Como que nós gastamos? Em aquisição de veículos e equipamento, 17 mil. Manutenção das atividades de atenção básica de saúde, 1.786. Manutenção do programa de atendimento da saúde, recursos do governo estadual, 18 mil. No consórcio CISOP, 582 mil. No bloco de ação de serviços públicos de saúde e atenção básica, 608. Hospital Municipal, 1.920.000. No Consamu, 228. Na manutenção do programa de média e alta complexidade em saúde, recurso do governo estadual, 42 mil. Nas emendas impositivas para atendimento à especialidade, transtorno de aspecto autista, 6.897. Emenda impositiva para psicológico, 19 mil. Emenda impositiva de exame de média e alta complexidade,
59 mil. Emenda impositiva para fisioterapeuta, 47 mil. Aí na emenda impositiva para terapeuta ocupacional, 3.894. Emenda impositiva para atendimento especializado em fonoaudióloga, audiologia, 8.700. Manutenção da atividade de atenção básica, 74 mil. Manutenção do bloco de custeio de ações de serviços de saúde e atenção básica, 93 mil. A vigilância sanitária, 163 mil. Manutenção do bloco de custeio das ações de serviço público, saúde, vigilância sanitária em saúde, 112 mil. Manutenção das atividades de atenção básica em saúde, 32. E manutenção do bloco de custeio das ações de serviços públicos de saúde e atenção básica, 34 mil. Os 5.872, aqui é a mesma coisa. Nas emendas impositivas é importante colocar que essas emendas impositivas já são desse ano, são emendas impositivas feitas ano passado. Nós, há poucos dias atrás, aqui na prefeitura, tivemos uma reunião nessa mesma casa aqui, explicando como é que, ou dizendo como é que o prefeito regulamentou a sua aplicação, mas da saúde já estão acontecendo. Então, essas emendas são vereadores que procuraram a secretária, e a secretária conseguiu, com isso, pagar o atendimento que o vereador tem, e está aqui feita a nossa emenda impositiva. Ela não traz o nome do vereador, porque se for na mesma área, a atividade é uma só, não é por vereador, e é por atividade. Então, senhora secretária, com a palavra, o que você fez com o nosso dinheiro, secretária? Boa tarde a todos, cumprimentando o prefeito, a primeira-dama, em nome da primeira-dama, todos os colegas secretários, nossos vereadores, em nome do presidente, Conselho Municipal de Saúde, colegas servidores, sejam bem-vindos. Nossa diretora do hospital, coordenadora de atenção primária, bem importante a participação de todos. Então, vamos explicar um pouquinho, né, Saudável, o que a gente fez. A gente não consegue trazer todas as atividades que a saúde faz, porque é muito amplo, mas a gente faz um esboço e traz aí algo para apresentar para vocês. Pode passar. Então, eu vou apresentar a parte operacional. Pode passar. Vou trazer um pouquinho diferente, começando pela atenção primária, um pouco das atividades que a gente está fazendo agora. Pode passar, Thomas. Então, agora em abril, né, Délina, nós fizemos 1 ano da implantação do protocolo do agendamento de consultas médicas. Então, a gente pode dizer que foi um sucesso, inclusive a Délina apresentou essa proposta de trabalho para a Regional de Saúde, para estar disputando uma vaga no Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, que vai ser em Porto Alegre. Como na região era só um trabalho, que ia ser eleito dentro dos 43, a gente não ficou, mas ficamos muito bem representados. Então, o que a gente tem de resultados? Quando nós iniciamos lá no ano passado, nós começamos o agendamento com 50% de agendamento e 50% de demanda livre, né, das urgências. Com o decorrer do tempo, a gente conseguiu já aumentar isso, que foi já a proposta inicial, que a gente já tinha colocado para a população, conforme a adesão, conforme, né, ia acontecendo esse processo de trabalho, a gente iria aumentando isso. Então, hoje, a gente está com a capacidade de atendimento em 60% de agendamento prévio, onde a população agenda a sua consulta, e 40% de demanda espontânea e urgências. E um dado bem importante, na primeira avaliação, acredito até no último quadrimestre, ou no penúltimo quadrimestre do ano passado, a gente tinha feito uma avaliação do absenteísmo, que é a falta da população nas consultas agendadas, e nós estávamos com 9%. E na nossa avaliação agora, desse ano, né, desse último quadrimestre, juntando esse ano inteiro, estamos com 7%. Isso é um dado bem importante, porque quer dizer que está funcionando, né, e que a gente pode continuar essa metodologia. Porque se tivesse um dado muito alto de absenteísmo, a gente teria que rever o processo de trabalho. Então, a gente ficou bem feliz com isso. Estamos no momento em reforma do centro de saúde. Quem passou nesses últimos meses por ali sabe. Todo mundo sabe que reforma não é fácil, né?
quando a gente faz uma reforma na casa da gente, geralmente a gente não consegue sair da nossa casa quando é para pintar, trocar piso, a gente vai mudando, né? De um quarto para o outro e assim. E assim nós estamos no centro de saúde. Mas o mais importante, gente, apesar dos transtornos, apesar de ter que se adaptar, nós não diminuímos nenhum atendimento, nós mantivemos todos, a equipe toda se adequou, todos ajudaram, estão ajudando nesse processo, que não é fácil, né? Então, por isso que eu quis trazer, só para reforçar, que a gente tem ainda mais uma etapa, não finalizamos, mas é bem importante, porque ajuda a acomodar melhor o atendimento dessa população. Pode passar. Vigilância em saúde, vou trazer mais os dados, pode passar, Thomas, relacionado à dengue, né? Todos sabem, enfrentamos anos muito difíceis, e desde o ano passado, graças a Deus, continuamos tudo certo. Esse ano tivemos, até abril, né, 148 casos notificados, porém nenhum confirmados. A Gabi não está aqui, da vigilância, ela saiu. Né, bem importante, isso também mostra o trabalho da equipe, o trabalho da população, porque o combate à dengue é um trabalho de todos, né, como sempre foi colocado. Então, a gente fica bem feliz com esses números também. Atenção especializada. Hoje eu falo, aqui nós somos atenção básica, né? O município, a gestão da Secretaria de Saúde é de atenção básica, mas hoje a gente não consegue mais fazer atenção básica. A atenção especializada, ela está muito vinculada e ela pega uma fatia muito grande de nós. E se a nossa atenção básica não estiver bem regulada, um processo de trabalho efetivo, a atenção especializada vai sofrer, que acaba acontecendo. Então, trazendo para vocês, eu fiz até um comparativo das consultas de especialidades que vão para o SISOP. E além do que vai para o SISOP, ainda a gente tem o que é via Estado, que é a regulação do Estado. Então, o ano passado, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 1.602 consultas. E esse ano, no primeiro quadrimestre, 2.762. Então, um crescimento de 69,5%. Tá aí, Bordinho, por que a gente está todo dia te pedindo carro e motorista extra? Isso é só consulta, gente, fora exames, fora procedimentos, fora que a gente trabalha, não é só na nossa microrregião, a gente vai para macro também. Guarapuava, Curitiba, Foz do Iguaçu, São Miguel, que já não faz parte da nossa micro, né? Então, nossos veículos, a gente tem bastante, mas eles não param realmente. Não dá para acreditar quando a gente fala que estamos precisando de mais. Assim, também é importante, pode voltar, Thomas. Então, inclusive, hoje, amanhã e depois, a gente está numa capacitação para a equipe de agendamento, para a gente implementar dentro do sistema IDS uma ferramenta que ajuda a fazer a regulação desses encaminhamentos, né? Vai melhorar a nossa regulação para encaminhamento, a classificação para urgência, que é bem importante, vai deixar mais transparente também para a população como que está o andamento disso. Também tivemos, esse ano, várias capacitações junto com a Regional de Saúde, junto com o SISOP, para a equipe de agendamento, também para estar entendendo melhor e estar regulando melhor esses encaminhamentos, além do fortalecimento e da qualificação dos encaminhamentos médicos. Porque a gente não pode aqui, antes era assim, o paciente às vezes até queria um encaminhamento, queria um exame, ia lá, pedia, o médico encaminhava. Tem uma regulação, a gente tem que seguir alguns protocolos. Então, hoje, tem que responder a vários critérios disso, a atenção primária tem que mostrar que não conseguiu resolver, só após para encaminhar. Então, nessa regulação, às vezes a gente faz inserção do encaminhamento lá no sistema do Estado, eles trazem um monte de questionamento. Foi feito isso? Que medicação está usando? Que exame foi feito? Eles precisam de todo esse apoio para daí dar continuidade. Então, isso cada vez está afunilando mais. E por que acontece isso? Pelo aumento do encaminhamento à especialidade e pela baixa resolutividade da atenção primária. Né? A nossa última avaliação da resolutividade da atenção primária, nós estávamos em 83% de resolutividade. O preconizado pelo Ministério da Saúde é 85%. Então, quer dizer que a gente tem que dar uma melhoradinha nisso. Mas estamos trabalhando firme aí. Aí também gostaria de trazer para vocês, das nossas maiores demandas hoje, de endócrino e reumato. Realmente, pós-Covid, pós-dengue, são as áreas aí mais afetadas, né? Então, lá, 5 anos atrás, quando a gente iniciou e falando dessas áreas, não era nosso gargalo. Era vascular, era otorrino, acho que mais essas áreas. Hoje, a gente zerou essas filas, inclusive de coluna, ortopedia de coluna. Mas esse ainda é um gargalo,
até na rede particular também, quem for agendar uma consulta vai ver a dificuldade, e são médicos muito acionados, então acaba tendo menos consulta e muita demanda, né? Então, gostaria de pontuar isso para vocês. Além das consultas, a gente tem todos esses atendimentos de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, além de exames e procedimentos, são todos vinculados à atenção especializada, e todos esses, hoje, eles estão sendo custeados com as emendas impositivas que o senhor Dalvo colocou antes, dos nossos vereadores. Então, a maioria coloca, a obrigatoriedade é metade, né? Eu acredito que eles colocam até mais, né? Então, isso... Bem certinho essa vez. Então, isso ajuda bastante, porque a gente consegue ampliar bastante essa demanda, sabe? Porque é uma demanda também que não para. Então, a gente consegue, né, conceder mais atendimentos. Também gostaria de colocar para vocês um pouquinho, são questionamentos que no dia a dia a gente vai tendo, às vezes o prefeito também me cobra, quer saber o que está acontecendo, e por isso que eu quis trazer essa pauta aqui para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a regulação de cirurgias. Então, nós do município, quando o paciente ele tem indicação de uma cirurgia, que é feita pelo médico da especialidade, a gente insere num sistema. Tá? Esse sistema, o paciente vai para um determinado hospital, onde o médico que encaminhou opera, enfim. Quem faz a gestão e regulação do agendamento da cirurgia é o hospital e é o médico. Então, por isso que às vezes pode acontecer, e vocês já podem ter ouvido falar, mas eu estou esperando uma cirurgia de ombro faz 6 meses, e a fulana estava esperando de joelho e foi faz 2 meses que estava. Pode acontecer, porque é o médico que ele escolhe, dentro dos procedimentos, quais eles querem fazer, e é o hospital que faz o chamamento do paciente. A nossa função é dar o aceite no sistema e avisar. Então, e o que acontece bastante? Às vezes, os médicos reúnem, né, várias cirurgias de baixa complexidade para operar mais um dia e deixa aquelas de maiores complexidade. Então, essa regulação não é nossa, porque a gente recebe bastante queixa, o fulano foi antes, eu tinha encaminhamento antes, mas essa regulação não é nossa. O que a gente sempre faz é essa ponte, estar ligando, cobrando, para ver como que está a situação. Eu peço para as meninas sempre estar utilizando a ouvidoria, que a gente tem uma resposta mais assertiva também dessas instituições, e onde a gente acaba movimentando um pouco esses encaminhamentos. Da mesma forma, bem especificamente das ressonâncias magnéticas. As ressonâncias magnéticas, hoje, 90% elas são via Estado, porque é um exame de alta complexidade. Média e alta complexidade é de responsabilidade do Estado, então a regulação é deles. As vagas são eles que disponibilizam. E eles também disponibilizam assim, ó. A gente já chegou a levar um ônibus de 40 pacientes que iam fazer só o joelho. Mas, às vezes, o paciente foi semana passada que trouxe um encaminhamento de joelho, mas saiu às 40 e deu ele. Daí tem uma pessoa que está lá 3 meses esperando uma de crânio, demora mais. Às vezes, eles agendam lá 20 de crânio, às vezes 10 de abdômen. Então, eles pedem, eles recomendam, obrigam, na verdade, a gente a mandar especificamente da área que eles vão fazer a ressonância. Por isso que também tem essa oscilação, que às vezes um paciente que tem um encaminhamento depois fez antes do que o outro. Tá? Mas isso é tudo em sistema, tudo regulado e tudo justificado, tá? Porque isso fica tudo dentro da regulação do sistema CARE, que é do Estado. Eu falo isso porque a gente teve um questionamento esses dias, então como é bem recorrente, inclusive chega essa demanda sempre para o prefeito, ele questiona, né? O Silvanei também questiona, então achei que por bem trazer aí para estar explanando um pouco para vocês. Pode passar. Então, falando um pouquinho de SAMU, só para atualizar vocês, eu acredito que deve ser de conhecimento, quem acompanha as redes sociais, que a gente está pleiteando aí uma base do SAMU, atualmente a nossa é alugada. Então, o nosso projeto já está na fase final, em aprovação já, depois de muito tempo, e só esperando a liberação para a gente iniciar a construção. A construção vai ser no terreno ao lado do hospital, onde que vai ficar bem acessível para a gente ali também. Então, só aguardando agora o recurso. Pode passar. O Hospital Municipal, vou falar um pouquinho agora também do projeto de reforma do hospital. Não sei se vocês já ouviram falar em dorama. Dorama são aquelas séries que são relacionadas lá
da asiática, que é puro drama. Então, reforma do Hospital Municipal é um dorama. Gente, se eu contar para vocês, daí a Socorro de testemunha, que já é antes dela iniciar como diretora. Tudo que a gente já passou por causa desse projeto, então também é um projeto regulado pelo Estado. Desde que nós iniciamos a gestão em 2021, esse projeto já estava em andamento. Então, ele é muito moroso pela vigilância do Estado. E cada vez que a gente consegue contemplar uma etapa, eles vêm com mais exigências. Então, se eu contar para vocês tudo que a gente já teve que mudar lá e alterar, o último agora, até a gente fez a adequação do centro cirúrgico, até eu trouxe ali a questão do centro cirúrgico, foi pago com recurso próprio, nós nem esperamos para a gente conseguir reativar o centro cirúrgico, e na hora da liberação, eles não liberaram, porque ainda eles querem que a gente faça a readequação de alguns pontos que ficaram. A legislação sanitária vai mudando, vai, né, se pedindo mais normativas, então é uma reforma bem grande que tem de toda aquela parte de pronto atendimento, da onde que faz a entrada, tem que ter várias salas lá, parte administrativa sai tudo. É uma reformulação bem grande na parte da frente. Então, eles não liberam o centro cirúrgico sem isso. E isso está tramitando projetos também, inclusive a gente tem até recurso já, né, destinado para isso, só aguardando aprovação. Mas é moroso, bastante. Mas também as cirurgias hoje, as cirurgias que a gente faria aqui no município, que são as de baixa complexidade, todas estão sendo assistidas em outros municípios. Né? Então, nenhuma aí nós estamos com esse gargalo de o paciente não está sendo assistido. Então, isso para a gente já é bem importante. Pode passar. Também estamos tramitando agora na licitação a renovação de frotas. Também vamos falar de novo carro para a saúde. Meu Deus, tudo que tem lá. Sim, a gente tem, mas é renovação, tá? Então, para vocês terem ideia, a gente tem carro que faz 6 meses que está em uso e está com 50 mil quilômetros. 6 meses. Então, é carro que está todo dia na estrada, né? Todo dia, fora. Então, esses que vão vir agora é renovação mesmo, é substituição, né? Que daí a gente coloca os nossos mais antigos à disposição da administração e lá eles definem, né, para onde vai ser destinado, né? Então, agora, no processo licitatório, a gente tem 2 veículos sedã, 2 veículos picape, 1 veículo comum e uma ambulância. Esses têm recurso federal e estadual. Já temos aprovado, por resolução, pela CESA, um ônibus, uma ambulância e uma van. Que assim que o recurso cair, a gente já abre outra licitação novamente. Então, a gente vai ter aí, novamente, a renovação. E, por último, finalizando, vou trazer a novidade para vocês, como a gente já tinha pactuado, quem participou da Conferência Municipal de Saúde, em setembro de 2025, foi uma demanda levantada pelos usuários do agendamento do atendimento odontológico. Então, para isso, como da mesma forma que foi feito o agendamento de consulta médica, a gente teve que ampliar o quadro de profissionais, nós contratamos mais um médico, da mesma forma aconteceu com a odontologia. Então, há 2 meses, a gente fez o chamamento de mais um profissional de odontologia, né, para ampliar o nosso quadro, e iniciamos o agendamento de consultas. Hoje, quem acessa o WhatsApp da odontologia já está sendo agendado, mas agora a gente vai colocar uns parâmetros até para a divulgação. Pode passar. Tá? Então, o agendamento ele vai acontecer da mesma forma que o agendamento de consulta médica, tanto de forma presencial como de forma pelo WhatsApp, só que o dia e horário muda. O horário do agendamento da odontologia vai ser nas segundas-feiras, das 7 às 10. Tanto presencial, tanto pelo via WhatsApp. O agendamento do centro de saúde, tá? Porque dos interiores, quem faz já é agendado o atendimento, e quem faz é a próprias profissionais que trabalham nas UBSs. Então, lá está bem encaminhado. Lembrando aqui também que é 50%, a gente inicia com 50% de agendamento, e os outros 50% para as urgências, né? Então, nenhum paciente não deixa de ser atendido, inclusive se até esgotou as fichas quando é questão de urgência, é avaliado, estratificado, atendido e depois encaminhado. Então, esse é o número do WhatsApp, tá? Do agendamento da odontologia. Peço também que divulguem aí as páginas também, Sandro, né? O Anderson ali também, para estar divulgando isso para a população, tá? Que a gente acredita também que vai melhorar bastante essa questão aí do acesso. E acho que acabou. Por fim, era isso. Obrigada.
ela gasta bem, mas atende bem também, né? Né, Silvonei? Essas semanas falou comigo que a Receita Estadual do Estado do Paraná, né, quer desenvolver um programa de competitividade para a gente escrever e que eles vão fazer uma agenda com a gente, né? Quando a Débora estava fazendo ali, eu pensei, que tal nós escrever o programa, então, do agendamento, as consultas, para nós poder concorrer a um prêmio a nível de Estado, que pelo que a gente sentiu, nós estamos bem. Então, a hora que quiser, nós, pelo mínimo, um programa, acho que nós já vamos ter para oferecer, né? Você vê, uma coisa vem completando a outra, né? Vamos em frente? Agora do município. Estamos andando, prefeito, dentro do horário que o senhor determinou para nós. Então, do município é o primeiro quadrimestre, mas os números financeiros são janeiro a abril também. Vamos em frente? Então, olha bem, nesse período de abril de 2025 a março de 2026, o município gastou 48,71%, prefeito em pessoal. A nossa alerta é 48,6%. Então, nós extrapolamos a alerta do pessoal. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque nós baixamos a receita. Não é que nós subimos. Teve aumento da folha? Teve. Teve aumento do professor? Teve. Mas esse número estava previsto naquele impacto do financeiro. Mas a receita nossa, no final, nós vamos mostrar que teve uma queda e a queda vai fazer o número subir. Com a perspectiva, falamos ainda várias vezes, né, Elisa, sobre a reposição que nós temos que dar para os professores aí para o piso, né, sobre aquele descongela da emenda da Lei Complementar 176, agora regulamentada pela 226, mas que os números que estão ali assustam um pouquinho para, nesse momento, tomar uma decisão nesse sentido. Então, ainda está ficando num passivo trabalhista, mas que aos poucos vamos resolvendo. Os números estão ali, o número ideal de trabalhar aqui, pessoal, é 46. Terminamos ano passado com 47,13. Então, nós subimos um ponto e alguma coisa. Tudo em virtude dessa receita corrente, que nós tínhamos 82 milhões, viemos para 81, e a folha de 39, e alguma coisinha foi para 39,700. Isso o valor total. O número ainda aceitável, mas que é um número preocupante para o futuro, porque se acontecer de nós perder aquela ação para capitão, nós vamos diminuir 3 milhões. Em vez de 81, nós vamos ter 78. O índice já vai subir. Então, não se trabalha só com o pessoal, mas tem que trabalhar também com a arrecadação para poder equilibrar a parte administrativa. No meu entender, no momento, é o maior gargalo que nós temos no município, a despesa com o pessoal, em consequência, não do pessoal, em consequência da arrecadação. Vamos em frente? Aqui o demonstrativo da educação. Lá, em 31 de 12 de 2025, a educação tinha 754 mil em conta. Ele recebeu de receita destinada para a educação 5 milhões e 86, dos quais 2.818 veio do Fundeb e o restante do município. Ficamos devendo na educação 611 mil, gastamos 4 milhões 902 e temos um saldo de 1.548, 22,25. Daí podemos perguntar, mas não é 25% da educação? É. Mas aqui, no começo do ano, é normal que o índice fique abaixo dos 25%, porque em dezembro nós temos um 13º, que ele acaba subindo o índice. Geralmente, ele fica um índice de 22, 23, 24, até dezembro. E em dezembro, com o 13º, ele dá os 25%. Tanto é, né, Débora, que a saúde é 15%, nós gastamos aqui bastante, como se mostrar, comparado com todo. Mas como nós utilizamos muitas emendas que veio do governo federal, principalmente do PAB, o nosso índice também está pertinho do limite de saúde. Mas também temos um 13º para ser feito no final do ano. Vamos em frente? Já mostramos lá da saúde, só para mostrar que do total arrecadado nós gastamos 26,67% de saúde. Aqui é 15, foi para 26. Mas se tirar os recursos vinculados, ele vem para 15 e alguma coisinha. Tenho a impressão que é 14,89 até. Vamos em frente? Assistência social.
Existe uma briga para que a assistência social fique em 6%. Nós temos com 3,86 nesses 3 meses aqui. Também tem um 10º no final do ano, e tem umas quantas obras precisando ter. Agora, na assistência social, nós temos quase o maior orçamento do município, prefeito. Temos todas as casinhas da Coapar, do Ministério da Cidade. Nós temos a construção da creche, que também vem pela assistência social. Então, a assistência social esse ano tem um grande orçamento a ser executado, não tanto com recurso próprio, mas com emenda impositiva, ou com emendas de bancada, ou com emendas negociadas dos nossos deputados e senadores. Vamos em frente, Thomas? Aqui o nosso Fundeb, a nossa guerra de sempre, né? O nosso Fundeb, nós deixamos 20% dessas receitas no fundo, e recebemos pelo número de alunos. Então, nós deixamos 3.079.000, arrecadamos 2.818, 260 mil, que se dividir por 3, mais ou menos 80 mil. Se nós conseguirmos empatar uma hora, né, Elisa? A hora que nós conseguirmos, com essas tempo integral, com essas creches, com essa educação infantil, a hora que nós conseguir, esses 80 mil, nós podemos dar o piso do magistério completo, que é o grande sonho da nossa secretária e do nosso prefeito. Mas, por enquanto, são números. Eu sempre digo assim, não adianta se enganar e depois não pagar. É melhor ir com calma e pagar. Porque depois que você deu uma gratificação para um servidor, depois que você deu uma hora extra para um servidor, depois que tu deu um aumento para um servidor, não volta mais atrás. É só dali para cima. E o que é pior ainda, tu deu para um, o outro está contente com o dele, mas vem cobrar porque que o outro ganhou, não é isso, prefeita? Essas pressões são doídas e a gente vê todo dia na prefeitura. Vamos em frente? Aqui, na nossa folha de pagamento, dei só do ano. No ano, nós gastamos janeiro, aqui esse janeiro e dezembro está errado, que é janeiro, abril, esse número aqui, essas datas não estão certas. 10.021. A educação gastou em pessoal 3.305, a saúde 3.520 e o restante 3.76. Então, eu sempre digo assim, ó, pega a nossa folha, divide em 3, saúde, educação e nós. Esses são os gastos que nós tivemos esse ano com o pessoal. Vamos em frente? Aqui mostrando para ver como que fica a movimentação dos recursos vinculados e ordinários. 402 mil veio de operação de crédito, empréstimo, transferência com convênio 980, 383. Pode passar. Nós arrecadamos, de janeiro a março 26, 23.044, 297,74. A educação gastou 4.902, a saúde gastou 5.876, o pessoal, exceto saúde e educação, 3.76, e os vinculados, 1.386. Ou seja, dos 23 milhões que nós arrecadamos, sobrou 7.800 para o prefeito definir a sua aplicação. Ou seja, 2.600.000, 2.700.000. Se nós pegar 23 dividido por 3, dá 24, 8 e pouco, né? Tá certo, né? Tá certo? É. Então, você vê, quase todo o recurso que vem para o município já vem destinado à sua aplicação. Por isso, da importância do secretário, que tem a pasta na mão e que executa o orçamento também do prefeito. Vamos em frente? O nosso orçamento. Lá no começo do ano, nós tínhamos um orçamento de 93 milhões, dos quais 3.200 da Câmara, 89.800 do município. O município fez operações de crédito, ele fez também obras, mandou vários projetos para cá, né, presidente, para ser votado como crédito de excesso de arrecadação, e hoje o município de 89 tem um orçamento de 112 mil, totalizando 116 com a Câmara, ou seja, tinha 96% do orçamento, está com 97% do orçamento, e a Câmara, que tinha 3,45, baixou para 2,76. Vamos em frente? Aqui a nossa arrecadação. Todos os tipos de arrecadação que nós temos e o índice. Por exemplo, o que chama atenção, aqui a receita própria do município, 1.807,86. Nas outras audiências, nós trabalhávamos aqui até com 9, com 10, talvez. O que acontece? Ainda não venceu o IPTU e essa arrecadação só vai ocorrer
no segundo quadrimestre. E também os alvará que vão vencer. Então, a arrecadação, essa que tem aqui, o grande número que tem hoje são a retenção do imposto de renda na fonte, que tende a diminuir nesse momento, em virtude da isenção da folha de pagamento, que agora até 5 mil não tem mais retenção na fonte, e o recurso era do município. Mais uma vez, prefeito, foi bom para o servidor, mal para o município. Então, a arrecadação daquelas pessoas que ganham menos de 5 mil mês não tem retenção do imposto de renda na fonte. No entanto, o município deixa arrecadar, porque essa arrecadação ela vem direto para o município. Daí, as transferências correntes, ou seja, aquilo que é arrecadado pelos entes federativos, Estado e União, 19 milhões, 83,43 está ali. Essa é a grande preocupação com a reforma tributária, e tem gente apostando que ano que vem ela pode ser revogada, que eu não sei o que pode acontecer, mas é que se for implantada, vai mudar tudo, e nós não estamos conseguindo saber, né, prefeito, se vamos ganhar ou vamos perder. Por exemplo, vai ser deixado de fazer índice do ICM pela produção, e vai ser só pela população. Então, para nós, o que vai valer a partir de 2033 é o número de população do município. Nós temos censo previsto para 2030, que é o grande momento de nós ver a nossa população real. Eu acho que pelo número de eleitores que nós temos, 10 mil, e nós temos 11.215 habitantes, essa proporção não deve estar certa. Então, essa pessoa que vai fazer parte da equipe censitária, que vai acontecer em 2030, vai ter que conferir muito bem, ver se os licenciadores foram nas casas, ver se os números estão corretos. E aquele é o momento de contestar, porque depois que homologa, né, Elisa, não mais muda e vale por 10 anos. E a partir de 33 só vale população. Também temos o índice de ICM, que ele vem 10% da qualidade, a prova Paraná, né? Pode vir 10%, podemos ganhar 12% e podemos ganhar menos. Nós estamos com 5,8%, né? Estamos perdendo. Então, precisamos que os nossos próximos, nossa próxima provinha Paraná, seja melhorado o nosso índice, e com isso receber mais dinheiro, que era até o que nós pensávamos, de receber mais uns 5%, para poder dar os 5% do piso de magistério, que esse ano não ocorreu. Eu acho um pouco injusto medir um retorno do ICM para o município por uma única prova. E antigamente se fazia assim, né, Elisa? Do dia da prova, Paraná, os mais ruins não deixavam vir na aula, só vinham os bons. A nossa nota aumentava. Agora não, se não tiver todos, não valida a nossa prova Paraná. Então, cada vez o cerco fechando mais, mas que está certo também, né? Porque como um fazia, lograva o outro lograva um. E daí, como é que diz? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, essa era a briga que tinha até então. Vamos em frente? Aqui as nossas despesas. Como é que deu a nossa despesa? A administração gastou 2.571.000, que no lado tem os índices. A assistência social, 849. A saúde, 5.800. A educação, 4.900. A cultura, 46. O urbanismo, 216, aqui tem equipamentos. A gestão ambiental, coleta de lixo, 376. A agricultura, 701.000. A indústria, 22. O transporte, que é o setor rodoviário, 1.746.000, o desporto e lazer, o esporte, 299, e os encargos especiais, 1.723.000, que são as amortização dos empréstimos e o pagamento do PASEP e o parcelamento do INSS. E a Câmara gastou 799.999,98. Até brincava para a Luana, porque não passou 2 centavos a mais, né? Para dar exatamente, deu os 800 mil para a Câmara em 3 meses. Vai em frente. Só no período do primeiro quadrimestre, que são 3 meses. Então, nós gastamos 21.230.086,04. Pessoal, 10.021.000, 47% do total arrecadado. Lá nós colocamos 48, uma coisa que ele é um pouco diferente a forma de calcular, em pessoal. No juro, 446, 2,21.
Outras despesas correntes, 8.993,42, investimentos 770 e na amortização de empréstimo 997, totalizando 100. Esse número e esse tem que ser pareio, porque é o seguinte, eu tenho a mão de obra, eu tenho que dar insumo para esse povo trabalhar. Se a minha mão de obra é muito cara, eu não dou insumo. Mas se eu tiver muito insumo e não tenho a mão de obra, o insumo também não chega no seu destino. Sempre me colocaram que quanto mais perto esses dois números ficam entre o pessoal e o insumo, melhor é a administração. Vamos em frente? Isso aqui é o resumo geral. Então, no período do primeiro quadrimestre, das receitas correntes, arrecadamos 21 milhões, 1.300.000 de capital, gastamos em correntes 20 milhões, em capital uns 700, ou seja, arrecadamos ainda 1.052.807,90 a mais. Se nós considerar que lá em dezembro nós vamos precisar mais ou menos 3 milhões para pagar um 13º, ainda precisamos de economia até o final do ano para poder chegar em dezembro, não com déficit, com um valor, pelo mínimo, quase zerado aqui no superávit. Esses meses, se tivesse vindo o IPVA normal, esse número aqui, de 1.052.000, nós estaríamos hoje com quase 3, prefeito. Essa é a diferença que está acontecendo, não só com o nosso município. Falo com todos os secretários e colegas da região, está todo mundo apavorado. Falei, tem um sobrinho meu, que é secretário de saúde em Francisco Beltrão, aonde na pasta dele, quando nós temos aqui 116 milhões de orçamento, só a saúde de Francisco Beltrão tem 258 milhões de orçamento. Então, é 2 prefeituras nossas numa secretaria, e tão apavoradas que não estão conseguindo pagar as contas no município, tipo Francisco Beltrão. Vamos em frente? Aqui os exercícios e os saldos disponíveis. Lá em 2020, quando o Gerson assumiu, 4.585.000 era o caixa da prefeitura. Tem todo ano, no final do ano, mas nós colocamos aqui o último, dia 31/3/26, temos 8.416.000. Melhor saldo que nós ficamos em toda a história foi em 2024, com 10 milhões em caixa. Mas nota-se que mesmo com as crises, ainda nós estamos levando um equilíbrio financeiro na nossa prefeitura. Vai em frente? Aqui, resumindo a situação financeira do município. O município tem 8.416.000 em caixa, deve 1.471.000, 6.944.000 tem de disponível. Desse valor, 3.993.722 é um valor livre. E tem a despesa de 1.431.000, ou seja, livre o prefeito hoje tem 2.521.000, já considerando assim, temos que ir bem calmo para nós poder pagar o 13º. E o vinculado, nós temos, inclusive, os teus veículos, Débora, temos as tuas obras, a creche, as outras estão aqui, já estão com dinheiro. No entanto, isso aqui é vinculado, o prefeito não pode usar porque ele quer. É para aquilo em que vai ser liberado, para aquilo que foi feito o convênio. Vamos em frente? Aqui um demonstrativo. Então, aqui está a receita de 2025, ano a ano, e aqui o que arrecadou em 2026 até o mês de março corrente. Então, se nós pegar, o ano passado já foi ruim de receita, e nós pegar esse ano, nós só tivemos um aumento real de 489.276,59. Se descontar a inflação, a receita dos 3 primeiros meses desse ano são pior que os 3 primeiros meses do ano passado. Isso é o que assusta. Um dos grandes motivos aqui, volto a repetir, é o IPVA e a usina do Salto Caxias que está acontecendo para nós. Vai em frente? Aqui, como é que estão os recursos? No livre, aquilo que o prefeito pode fazer, como movimentar. 573, a educação tem 648, a saúde 822, da Sanepar 22, os royalties 290, a CID, com ZIP e taxas 829, ação social 376, convênio 2.094, operação de crédito 7.900, alienação de bens 511, esse recurso aqui vai ser usado para pagamento do lago, da indenização, então esse não podemos contar.
E temos na cultura, né, Daniel, 100 mil, que estamos com os programas andando, 100.995 na cultura, totalizando o valor de 8.416. Vai em frente. E nós temos também aquelas dívidas de financiamento e as dívidas que vai pagando cada pouco. Então, eu lembro muito bem de uma situação que tinha gente que votou contra as operações de crédito quando foi feito o asfalto São Isidório e Barra Bonita, principalmente esses dois asfaltos, teve voto contra, teve gente que não queria fazer. Se não tivesse feito a operação de crédito, não sei se teria feito o asfalto, não tinha guardado. Como vai pagando devagar, esse valor, nós devemos em tudo aqui, ó, os precatórios devemos 1.062.000, para o INSS 660, e todos os contratos que tem aqui, 9.980.000, ou seja, nós podemos até pagar 11,5% da nossa arrecadação total em empréstimo, e hoje estamos pagando mais ou menos 3,76. Então, nós temos a capacidade de endividamento, e o prefeito tem a mesma noção que eu tenho. Só se pega dinheiro quando ele é rendável. Não se pega dinheiro para fazer aquilo que não precisa. Evidência é uma obra que precisa ser feita, tipo essas duas que eu dei exemplo. E que precisa pegar emprestado, você pega emprestado, você paga e a obra estará ali. Vai em frente. Aqui o demonstrativo, ó, 2020 com 21, a receita cresceu 9,70%. 21 com 22, 24,61%. Foi o melhor ano que teve de arrecadação. Já 22 para 23, 8,13. 23 para 24, 15,02. 24 para 25, 5,25. E agora, no período de janeiro a março, a receita subiu 2,17%. Pessoal, subiu 2,17%, o prefeito deu 4,62% de aumento para os servidores, deu 5,37% para os professores, e vocês sabem quanto o combustível subiu, além do que ele colocou na frota de veículos mais 5 caminhões, colocou mais máquina, então está se gastando mais, e tudo subiu. Então, evidentemente que quando eu e a Carmão no gabinete, é só fazer, prefeito, pé no freio. Esse é o momento dos municípios do estado do Paraná, o movimento do Brasil. Não sei o que vai dar com essa guerra Irã e Estados Unidos, bagunçar a economia do mundo. Ninguém sabe mais como isso vai dar e nós temos que enfrentar. Mas estamos numa dificuldade em todos os municípios, a MP, que a gente sempre conversa com eles, que é a Associação Nacional Municipal dos Prefeitos do Paraná. Eles fazem levantamento seguida e mostra preocupação e alerta para ver, propondo assim, estimando que 40% dos municípios do Paraná não pagam o 13º esse ano. Essa é uma estimativa da MP. Não é uma estimativa de um órgão bobo, é uma estimativa de 399 municípios. Então, as audiências não é só para mostrar só o que presta, só o que é bom. As audiências também é para alertar os senhores secretários, para alertar a população, para que vocês tenham noção de que nós estamos vivendo financeiramente um momento difícil. Ou seja, estamos no avião, numa turbulência, nesse momento. Mas isso vai passar. Não é um motivo para desistir, mas a realidade tem que ser feita. Esses números, pessoal, nós não criamos números. Esses números são vindo. Eles vêm da contabilidade, eles vêm do registro de preço, eles vêm do histórico. E a audiência pública, então, que nós tínhamos marcado também da LDO para hoje, nós vamos fazer dia 22 do mês que vem. Presidente, que não dá tempo de você votar a nossa LDO antes de você sair do recesso. Mas para nós terminar a nossa LDO, nós temos que, por determinação do tribunal, fazer várias manutenção no nosso PPA, que semana que vem deve vir um projeto de lei alterando os seus anexos. A Elisa sabe, nós estamos tentando colocar o infantil numa folha, o fundamental na outra, e assim como todos os setores, para que a gente tenha uma realidade mais perto entre o orçado e o executado, para que com isso diminua as suplementações, né, prefeito, que em seguida a gente está levando para o senhor. Vamos em frente? Esse que eu falo depois. Agora tem um vídeo institucional de 4 minutos e meio, é um vídeo que eu acho que foi feito até para o aniversário do município, e ele, para poder ser institucional, nós vamos colocar ele agora para vocês, que a partir de então, o prefeito pode usar ele como instrumento e ferramenta de planejamento e de divulgação. Então,
Liberado o vídeo? No dia 3 de maio, celebramos mais do que uma data. No dia 13 de maio, celebramos mais do que uma data. Celebramos uma história. Uma história construída com coragem, com trabalho e com união. Três Barras do Paraná completa 46 anos. E cada momento dessa trajetória carrega o sonho de quem acreditou e fez acontecer. Ao olhar para trás, vemos conquistas, vemos desafios superados, vemos o município que cresceu com força e determinação. De um começo simples, nascido do ideal de tantas famílias. Três Barras do Paraná se transformou em um lugar de oportunidades e qualidade de vida. Um lugar onde a natureza é generosa e o povo ainda maior. Aqui, a beleza vai além das paisagens. Está nos rios que seguem seu curso, nas áreas verdes que acolhem, no horizonte que nos convida a sonhar. E em cada detalhe existe um sentimento em comum, o orgulho de viver aqui. Mas a verdadeira força de Três Barras do Paraná está nas pessoas. Está no acolhimento de quem recebe bem, na simplicidade de quem vive com verdade, na coragem de quem trabalha todos os dias por um futuro melhor. São agricultores, comerciantes, empreendedores, servidores públicos dedicados, jovens cheios de sonhos, histórias que atravessam gerações. É essa união que move o município para frente. Ao longo desses 46 anos, o trabalho da gestão pública tem sido fundamental. Na saúde, o compromisso com a vida. Na educação, o investimento no futuro. Na assistência social, o cuidado com quem mais precisa. Na agricultura, o apoio a quem sustenta a nossa economia. Na infraestrutura, o avanço que transforma o dia a dia da população. Cada ação, cada projeto, cada esforço, construindo o município cada vez melhor. Porque desenvolvimento vai além de números. Ele está no sorriso de uma criança, na tranquilidade de uma família, na esperança de quem acredita no amanhã. E é com esse olhar que seguimos em frente, com responsabilidade, com planejamento e com a certeza de que ainda temos muito a conquistar. Os desafios existem, mas a nossa união é maior. E juntos somos mais fortes. Hoje, celebramos nossas conquistas e renovamos o nosso compromisso com o futuro. Três Barras do Paraná é feita de histórias reais, de luta, fé e superação. E cada cidadão faz parte dessa construção. Nesse aniversário de 46 anos, nossa homenagem é para todos que fazem parte dessa história, dos pioneiros às novas gerações. Parabéns, Três Barras do Paraná! Que venham novos capítulos de desenvolvimento,
de conquistas e de união. Porque o que nos move é o orgulho de pertencer, e o que nos une é a certeza de que juntos somos ainda mais fortes. E neste dia tão especial, queremos prestar nossa homenagem para a melhor idade, que contribuíram para construir a história e o desenvolvimento do nosso município. Vamos aplaudir. Bonito o nosso vídeo, né? Ainda teria mais uma outra parte, que seria as obras, mas que nós não vamos apresentar, até porque o prefeito tem o compromisso agendado. E antes da palavra, o prefeito lembrar os senhores vereadores, e se alguém aqui representa alguma associação, que o prazo final para apresentação das propostas, das emendas impositivas, com a documentação... Alô? Termina no dia 15. Depois, senhores vereadores, senhora vereadora que está aqui, não mais podemos trabalhar, porque tem um decreto regulamentando essa situação. E antes de fazer o nosso fechamento, quero então passar a palavra ao nosso prefeito, que daqui a um pouco vai ter audiência com o governador, para que ele faça uso da palavra. Prefeito, com a palavra. Gente, boa tarde a todos. Realmente, né? Números aí que impressionam e que assustam, mas faz parte para nós agora ter a tranquilidade de planejamento e executar o nosso orçamento. Temos aí, eu observei a diferença do que arrecadamos, né? 2 e pouco por cento, e gastamos 5 e pouco. Então, olha a diferença, 5 e pouco, porque foi a reposição para os funcionários. Então, nós vamos ter que refazer o nosso planejamento financeiro para o ano. Preocupa, realmente preocupa, né? Mas também nós não podemos viver a cada dia uma tortura psicológica. Vamos nos planejar e vou pedir o esforço de todo mundo vai precisar colaborar, né? Seja a parte de funcionários, secretários, enfim, até a colaboração do município nos eventos aí, associação comercial, enfim. Por quê? Porque eu não posso chegar no final do ano e não ter 10º para pagar, né? Então, isso não passa pela nossa cabeça e nós não pagarmos o 13º final de ano. Então, isso vai ser um planejamento duro que nós vamos fazer agora, daqui a uns dias. Sexta pela manhã já tem uma reunião com os secretários, já vamos tomar medidas que a gente já vai começar a pôr em prática. Para quê? Para a gente se adequar com esse nosso orçamento. Felizmente para nós no particular, que pagamos 45% a menos de IPVA. Foi bom, né? Mas para o município foi mais de 1,5 milhão, mais ou menos, a menos da nossa arrecadação. E além dessa questão judicial que nós temos com o capitão, né? Que está vindo para o município, foi tirado das nossas contas esses dias 1,2 milhão e pouco, né, Dal? Que saiu da nossa... Era o nosso rotatório que nós tínhamos em conta. E aí estamos zerados. Então, agora tem que fazer todo um planejamento com a Secretaria de Finanças para a gente equilibrar e chegar no final de ano podendo fechar as nossas obrigações. Então, essa aquisição do nosso Parque Guarani, essa reserva de 502 hectares que a gente está fazendo através de uma operação de crédito, é um pensamento futuro de orçamento para o município. Quer dizer, não é essa gestão que vai ganhar com a aquisição do parque, é com a próxima gestão, mas são mais de 250 mil mês que vai vir para o município de ICMS ecológico. Então, se nós perder capitão, nós vamos compensar com o nosso parque. Mas, por exemplo, os outros municípios que não têm com o que compensar. Então, a visão de nós ter adquirido essa reserva é justamente para agregar arrecadação para o nosso município. E tomara que a gente consiga reverter essa situação com o capitão, que daí vem nos dar a fôlego, né? Tu vê esse 1,2 milhão que saiu das nossas contas, é 1 milhão que está lá retido. Se nós ganhar a questão, ele vai retornar para o município. Se nós não ganhar, vai para capitão. Então, a gente vai fazer de tudo para reverter essa situação. E dizer o quanto estamos atuantes, aí vocês viram na saúde, conversando com a Débora,
poxa, aumentamos 60% das consultas com especialidade para transporte para Cascavel. Então, veja quanta gente que foi para Cascavel consultar com especialista, né? E fora as outras demandas que a gente está fazendo aí. Parabenizar o agendamento, que sempre foi um entrave, né, na nossa saúde, né, Débora? E que realmente está funcionando, está dando certo, e entrando agora na odontologia também, muito bom. Eu acho que isso é mais um passo que a gente evolui com a tecnologia que tem, e dizer da satisfação para a nossa população. Então, dizer a todos muito obrigado pela presença, vamos continuar participando, e assim a gente acompanha a situação do nosso município. Dalvo, obrigado pela explanação, e eu tenho compromisso, tenho que andar. Vamos lá. Obrigado, gente. Vamos lá, prefeito. Eu sempre digo para o prefeito na prefeitura é prejuízo. O prefeito tem que ter fora da prefeitura buscando os recursos. Desde que nós gastamos, né, Débora, né, Elisa, né, Cachopa, né? Desde que nós gastássemos, o prefeito tem que buscar o dinheiro. Brincadeira à parte, o prefeito tem um tipo de atendimento em que ele disponibiliza tempo, e também está disponibilizando bastante tempo para a parte técnica, prefeito, para ter o conhecimento, para poder tomar decisões, porque ao tomar decisão, a situação que nós estamos vivendo, a economia do país, cada dia tem que matar um leão. Todo dia tem um problema diferente. E as pessoas não admitem que a situação piorou. Querem mais, querem mais. E o grande problema não é o querer mais, é ter ciúme do outro que ganhou. Nego, põe em votação a nossa audiência, depois vamos dispensar o povo com a palavra, nego. Você já imaginou, seu Dalvo, com essa vontade de trabalhar, de fazer audiência pública que o senhor tem? Se lá nos anos 90, nas audiências públicas da Copel, alguém que estava presente e dissesse assim, nós precisamos de uma ponte que liga o oeste com o sudoeste. Se alguém falasse, vamos declarar toda essa margem que vai vir água, que a água vai subir como área turística, o quanto maior seria o nosso município, quanto mais importante, né? É isso aí. Um grande desafio a todos nós, né? Nosso trabalho, nossa responsabilidade, nosso compromisso com o município, é isso aí, né? Obrigado aos vereadores e vereadoras que aqui estão, obrigado a cada um de vocês pela presença. Coloco em votação esta audiência pública, as pessoas que aqui estão, que concordam, permaneçam sentadas, e as que não concordam, que se levante. Aprovada essa audiência pública, obrigado pelo espaço, obrigado, parabéns, seu Dalvo, desculpa a brincadeira, eu tinha que dar uma puxadinha na orelha. Isso é normal, né? Lá no IAT eu também tomei uma, né, prefeito? Mas é normal, quando a gente se empolga pela causa, é coisa bonita. Veja as duas secretárias, o Cachopa, cada um empolgado por sua pasta. E acho até bonito quando cada um quer levar mais para sua pasta. Isso é bom. Muitas vezes, né, prefeito? É tipo ter 2 filhos, só uma moeda, né? Se cortar no meio, ninguém recebe, né? Tem que dar para um e não pode dar para outro. E a vida pública é igual à vida privada. O Rafael lá no fundo também, desde o começo assistindo, é uma pessoa que sempre vem buscar informação com a gente, né? De como que está acontecendo as coisas, é muito importante. Agradecer, então, os vereadores, o prefeito, primeira-dama, os secretários, e também as pessoas que ajudaram comigo a preparar essa audiência. Pessoal, preparar uma audiência é muito mais difícil que apresentar. Olha quanto número, quanto levantamento, quanta informação aqui tem. E essa informação está no portal de transparência, e como é transmitido sempre pelo Facebook da Prefeitura, na audiência passada, nós passamos de 4.000 visualizações. Uma coisa importante, mostra que a população está olhando. Como está olhando a exceção do Legislativo, então a visualização é muito grande. Então essa audiência, alguém que logo vai vir a seguir, ele vai ver a audiência. Ela não olha toda a audiência, mas aquilo que interessa para ela, ela olha. Obrigados a todos. E dia 22 de junho, então nós temos a da LDO. A LDO que vai trazer a realidade de 2027. Daí depois, nós no segundo semestre, nós vamos fazer do orçamento. Então, a coisa pública é engrenagem. Uma puxa a outra. E ninguém anda sozinho. A equipe, quanto mais unida, melhor é. Obrigado a todos e até a próxima.